Olá pessoal, então voltando aqui ao curso de processos estocásticos do Instituto Politécnico da UERJ de Nova Friburgo, sou o professor Ricardo Fabre. Tá, então o que quer dizer aleatório ou estocástico pra gente? Então eu vou passar minha filosofia para vocês, tá bom? Que aleatório e estocástico não é necessariamente você jogar uma coisa imprevisível, uma moeda ou ter um fenômeno totalmente aleatório, né, no sentido de que é completamente imprevisível o que existe determinismo e não determinismo. Então, para mim, sempre você pode pensar como se o mundo só tivesse determinismo nele, ok? E você vai pensar no aleatório, então essa parte é o jeito mais útil de pensar nisso, mais instrumental, que é o aleatório é tudo que é praticamente imprevisível, ok? Então pode ser, ainda é determinístico, você pode pensar que tudo no mundo é determinístico, se você sabe todas as condições, você sabe como aquilo vai ocorrer, mas que na prática é imprevisível, tá? Mas é claro que também vai existir vários graus de imprevisibilidade, ok? No caso de, se você for no Linux kernel, né, ou no estilo de hackers, né, de entender o que seria o random, então você sempre vai pensar que tudo que é aleatório é previsível, mas se você tivesse infinitos recursos, tá? Então, uma coisa que no Linux kernel está escrito que ele cita várias coisas relativas ao random, né? Que seria um random number ou alguma coisa aleatória. Então, o principal na prática para a computação é que seja alguma coisa que seja difícil para um observador externo medir, tá? E difícil, então existem vários níveis de difícil, ou seja, existem vários níveis de random e vários níveis de imprevisibilidade. E a outra coisa que também fala lá é que é, seria tudo que é difícil para atacantes, né, ou para hackers externos observarem, tá? Difícil para outside attackers, para atacantes externos observarem. Ou seja, é difícil de alguém observar e tentar descobrir quais são aqueles números ou quais são aqueles tipos de fenômeno. Tá bom? Então, tudo isso aqui pra gente é uma caracterização instrumental e muito útil do que é aleatório. Eu acho que é isso que a gente tem que manter em mente. Então, um exemplo é a flutuação do preço, né? Aqui no caso do barril de petróleo. Então aqui a gente tem, os preços estavam cem dólares, aí abaixaram, ficou negativo uma época lá, né, aqui durante a pandemia, e aí subiu, está aqui mais ou menos um pouco, uns 40, sei lá. E a gente vê que essa função, a primeira coisa que bate na nossa cabeça é que ela não pelo menos assim, olhando assim, ela não parece ser diferenciável, né? Então parece que cálculo um não é diretamente aplicável aqui. A não ser que eu só avisasse ela, achasse uma tendência ali, e aí eu tirasse derivados, mas aí o que quer dizer aquela derivada? Então a gente pode pensar que são fenômenos, né? O preço do barril varia a cada dia, e esse preço depende de diversos fatores, do preço de dias anteriores, de uma janela anterior, ou depende do que o rei lá das Arábias tá querendo que seja o preço, ou de diversos acordos comerciais, do mercado, políticas. Tem diversos fatores que influenciam qual vai ser o preço no próximo dia, ok? Se eu estou aqui, qual vai ser, por que vai cair ou não. Tem diversos fatores no mundo real. Que se eu conseguisse medir, tá? A minha crença, ou a crença que você pode ter na sua cabeça, nem que seja como engenheiro, é que se você pudesse medir tudo, você ia conseguir prever perfeitamente qual seria o preço no próximo dia. Mas aqui, o que interessa é que na prática isso é impraticável, certo? Ou seja, prever o preço do barril do petróleo exatamente no próximo dia é impraticável para a maioria das pessoas, a não ser que seja uma pessoa extremamente rica e que realmente monitora o mundo inteiro. A gente não tem acesso a essas coisas, a gente só tem acesso ao, sei lá, ao preço do barril do petróleo nos dias anteriores, algumas coisas assim. Então, o que a gente tem é que o aleatório aqui, esse é um processo aleatório, porque a gente é muito difícil prever de maneira determinística, tá? Apesar dele, no fundo, depender de fatores deterministicamente. Mas é muito difícil de eu prever. Então, na prática, eu vou ter que assumir que a modelagem disso aqui tem que ser estocástica, digamos assim, tá certo? Então a gente vai ver isso. Então isso aqui é um exemplo, claro. E a gente vê que como ele não é diferenciável direto, a gente, esse tipo de gráfico, né, ou de fenômeno onde você tem flutuações e elas não parecem ser diferenciáveis, isso é extremamente útil de se modelar estocasticamente. Tá? Então a gente vai ver onde é que entra,
Onde é que eu pego o modelo determinístico, eu coloco a parte estocástica? É isso que eu vou tentar passar, já que a gente tem esse viés de modelagem computacional aqui no IPRJ também. Ok? Isso é a parte mais importante e interessante de tudo isso. Outra coisa que você pode considerar estocástico é o movimento das ondas do mar, né? Então aqui no caso a gente tem plataforma de petróleo e, por exemplo, eu tenho um projeto meu que eu trabalho com câmeras monitorando as ondas do mar, né? E por mais que o mar esteja tranquilo e tal, para você prever que de repente vai vir uma super onda, né? Que a gente chama de rogue wave, é um processo altamente imprevisível, né? Não quer dizer que é impossível de prever, mas é altamente imprevisível. Existem vários tipos de fenômenos acontecendo, né? Eu prever exatamente esse spray da água também, prever exatamente a geometria disso aqui, pode ser imprevisível na prática ou pode ser simplesmente impraticável, tá? Então tudo isso aí a gente tem que entrar com modelagem estocástica, tá? Machine learning, tudo isso faz parte de modelagem estocástica. Uma tradição de modelar dados, tá? Sem você ter todas as informações precisas, né? Se eu tivesse a geometria do mar perfeita, que nem aqui, né? Eu tenho o modelo perfeito da plataforma, eu tenho toda a geometria, todas as forças, etc. E eu consigo modelar todos os infinitos átomos, eu conseguiria prever se ia ter uma onda ou não. Então eu acredito que você conseguiria prever, tá? Fundamentalmente. Mas mesmo acreditando, é impraticável, tá? Então aí que a gente trabalha com, com, essa, com pelo menos parte da modelagem estocástica e parte determinística. Então, isso, tá bom? Então, para a gente, o protótipo de processo estocástico, você vai pensar é sempre jogar várias moedas e alterações mais interessantes disso, tá? Então, no caso de você jogar uma moeda e obter cara e coroa, se eu soubesse exatamente todas as forças, a geometria exata da moeda, se eu tivesse tudo modelado no computador e o vento e todas as partículas de vento e exatamente aonde o meu dedo vai bater e a elasticidade do meu dedo do material da moeda e tudo, eu acredito que você conseguiria prever se vai sair cara ou coroa, tá certo? Porém, isso é impraticável. Então, como na prática a gente não pode contar com essa previsão boa e é difícil de prever mesmo, a gente chama de processo aleatório, estocástico, randômico, etc. Ok? Mas no fundo, você pode pensar como se fosse uma limitação nossa de processar isso no computador, todas essas possíveis simulações, com todo esse detalhe no computador. E como eu não consigo simular isso com tanto detalhe, eu vou ter que ter alguns outros fatores lá dentro do computador que vai simplificar para a gente, que é a parte da modelagem que é estocástica, que é mais eficiente de modelar e dar resultados bons sem precisar de todos os detalhes infinitos e infinitos recursos para modelar uma simples jogada de moeda. E a outra protótipo de processo aleatório que a gente vai ter é o RAND, tá? Então, uma função RAND do computador. Toda linguagem tem uma função RAND, tá? Você pode pensar que o mais fácil de pensar conceitualmente é que o RAND vai retornar um número real, tá? De 0 a 1, aleatório, uniformemente distribuído. Que você pode pensar que seria, ou então que ele retorne um inteiro. A gente vai pensar como sendo de 0 a 1, mas na prática ele vai retornar um inteiro, sei lá, de 0 a um número máximo, e aí esse número inteiro é uniformemente distribuído, tá? Se eu rodar esse RAND inúmeras vezes, a fração de vezes que eu pego cada um desses números é a mesma, tá? Pra, então, esse processo de eu rodar o RAND várias vezes também é um protótipo de processo estocástico bem simples, a gente vai pensar, tá? É claro que para o processo estocástico ser interessante, tem que ter inter-relações entre essas jogadas, e é isso daí que entra o interesse. Mas a gente vai pensar então do modelo de estocasticidade para a gente é a moeda e o RAND. Então, como funciona a função RAND? Só para a gente entender mais o que é estocástico. Então, ele pode ser gerado no computador de duas formas. E aqui, pessoal, eu peço desculpas um parênteses, né? De que nas minhas aulas eu vou estar misturando inglês com português, tá? Se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo diretamente. Mas eu vou tentar misturar porque é útil para vocês também ter contato com as duas linguagens, como engenheiros, tá? Então, voltando aqui, o RAND
funciona da seguinte forma: ele pode ser gerado, ele vai gerar um número aleatório, tá? Pode pensar de 0 a 1 ou um número inteiro. Então, na prática, no computador, ele vai gerar um número inteiro mesmo, tá? E conceitualmente a gente sempre vai pensar que é um número de 0 a 1, que a gente chama de probabilidade, né? Digamos, uma fração. Ele vai gerar um número, né, de 0 a 1, e pode ser já de duas formas, com software ou fórmulas, né, ou com processo de software que vai gerar sequências que são difíceis de prever, mas elas são determinadas por fórmulas, e desde que você não vê a fórmula, você não vai conseguir prever direito a saída do software, é muito difícil. Ou por dispositivos físicos, ok? No caso de dispositivos físicos, eles analisam é, fontes de ruído mesmo do ambiente, tá certo? Seja temperatura, seja é, interrupções que o usuário está fazendo né, intervalo de tempo de que o usuário está mexendo no mouse ou está digitando. Então a gente tem essas duas formas e tem até instituições que tentam dar o número aleatório mais preciso possível para você, mais imprevisível possível. Então aqui imprevisibilidade é fundamental para a gente para dizer que alguma coisa é aleatória. Tá, mas nada realmente é verdadeiramente aleatório, ou seja, sai sem uma. Tudo no fundo tem um motor por trás determinístico, você pode pensar assim, tá? Mas que na prática, se você não vê esse motor, você não consegue prever tão fácil a saída. Tá? Então, mas nenhuma desses caras eles geram coisas verdadeiramente aleatórias, exceto talvez alguns geradores quânticos, tá? Mas mesmo assim, você não precisa acreditar nisso. Você sempre pensa que o número que você está recebendo foi gerado por um processo determinístico. Então, esse determinístico não determinístico, eu gosto de pensar sempre que é determinístico, mas é imprevisível, tá? Então, você quer que seja o mais imprevisível possível. Se você tiver fontes de ruído que são previsíveis, você pode ter exploits, tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma maneira de gerar número aleatório que olha para a temperatura da CPU, por exemplo, e vai gerando um número aleatório a partir disso, talvez quem conhece muito bem o chip da CPU vai conseguir ver as flutuações, prever mais ou menos as flutuações e às vezes descobrir um número que ele está te passando. Então, você vai usar isso numa chave criptográfica, isso pode gerar exploits. Então, isso acontece bastante. Um exemplo do RAND por hardware seria esse True uh, RNG, né? True Random Generator, que você pode plugar na USB e ele vai ter dois geradorzinhos aqui, né, com diodos, que ele vai colocando, assim, tem princípios, né, disso como funciona, mas você pode imaginar que o computador tem zeros e uns, e se você coloca uma coisa que está entre 0 e 1, né, um sinal que está entre 0 e 1 na voltagem, aí ele pode causar indecisões, né? E essas indecisões pode gerar, depende, sei lá, de flutuações térmicas e vários tipos de flutuações. E essas flutuações são muito difíceis de prever, tá? Então, aí ele gera a partir disso, tá? Mas é claro que o fabricante do chip vai saber as propriedades de flutuação do que ele está gerando aqui nos ruídos aleatórios. Aqui tem dois geradores para ficar mais aleatório ainda. Mas ele vai saber as propriedades desses geradores. Então, talvez o fabricante ele saiba, por exemplo, aqui foi feito nos Estados Unidos. Então, o governo dos Estados Unidos ele planta certas pequenas flutuaçõezinhas ali que em média ele vai conseguir prever ou craquear alguma coisa melhor que as outras pessoas usando algumas técnicas lá, porque eles têm uma certa previsibilidade um pouco melhor do que a nossa, que a gente não sabe como funciona, mas eles sabem. E isso acontece, quem não assistiu aquele filme Snowden assistem, e ele já, até o Snowden tinha visto a ocorrência dessas coisas já antes também. E existem outras fontes também de aleatoriedade, por exemplo, ruído atmosférico, ondas de rádio, o ruído de rádio, decaimento radioativo e flutuações térmicas. Então, no caso da Intel, do nosso processador Intel, a gente tem lá dentro dele tem uma instrução assembly que a gente pode dar que ele vai retornar um número aleatório para a gente. E esse número aleatório é gerado no hardware, ok? E aí também por um processo parecido com esse, ok? E aí, e essas flutuações são ruidinhos, né? Que existem no equipamento
digital, mas que a gente não consegue prever, só que ninguém sabe se eles mesmos conseguem prever. Então tem uma história lá de que a NSA interceptava roteadores, né, roteadores Cisco, entre a fabricação deles e a entrega do roteador, eles interceptavam e colocavam uma leve mudançazinha lá dentro desse gerador de número aleatório. E aí quando vai para casa das pessoas ou vai para os data centers, eles têm como craquear algumas coisas que estão encriptadas usando aqueles números aleatórios. Tá? Mas, então, assim, a lição que eu quero é a seguinte: por mais que seja em hardware, nunca é verdadeiramente previsível. Tá? Então, essa é uma visão de computação também, de, de hacker até, né? De que as coisas não são inquebráveis, né? Não são imprevisíveis 100%, por mais que você tente. E dentro do kernel, né, do Linux ou de qualquer sistema operacional, uma maneira de gerar números aleatórios do hardware, tá? É você usar essas fontes de entropia, de fontes de incerteza, né? Então a gente pode ter teclado, que seria o tempo entre as digitações das teclas das pessoas, ou tempo entre interrupções, né? Tempo entre leituras do disco, por exemplo, o tempo entre sei lá, o rastreamento, ou posições do mouse que a pessoa está fazendo. E aí, uma vez que você coleta esses dados, vão se acumulando nessa é, piscina, né, o pool de entropia. E aí aqui elas se acumulam. E aí o jeito mais simples de você gerar um número aleatório é eu fazer um hash disso aqui. Eu faço uma função hash, né, geralmente é usado o SHA, tá? Faz uma função hash que vai, a partir desse monte de dado aleatório, né, que eu coletei de um monte de coisa, faz um hash e gera um número, tá? E esse número pode ser lido através desse dev random ou do dev random, tá? E a diferença entre os dois é mínima, tá? Mas o dev random ele espera você ter bastante aleatoriedade aqui para ele pegar o número realmente que ele acha que é imprevisível. E ele também mistura com aquele do Intel, da CPU também, que é gerado no chip da CPU. Ou você pode pegar desse random que ele vai pegar esse pool de entropia quando tiver cheio, mas quando o usuário para de mexer, o sistema não estiver mudando muito, você já tiver exaurido esses números aqui, ele vai começar a gerar por software, tá? Por uma sequência mesmo, pseudo-aleatória. Como é que funciona essa geração pseudo-aleatória de números? Então, geralmente a gente tem uma semente, então isso aqui é por software, tá? Você finge que está gerando um número aleatório. Então você tem uma semente. Então geralmente essa semente um chute inicial, um valor inicial. Você geralmente pega pelo tempo do computador, usando esse range da linguagem C, por exemplo. E aí você coloca, por exemplo, o tempo do computador. Aí começa a dar um chute inicial que vai colocar o x0 aqui para uma fórmula, tá? Então a gente vai dar um chute inicial para uma fórmula que é um processo caótico. Tá? Então eu coloco aqui o x0 e vou colocar o x1, depois o x1 e o x2. Então no x0 eu faço essa fórmula aqui, eu tenho um r, tá? Pode pensar no r como sendo 4, por exemplo, 4 vezes, aí eu posso colocar esse chute inicial aqui, faço ele menos ele quadrado, aí eu vou obter um novo número. Aí pego esse novo número e coloco ali de novo. Faço ele menos ele quadrado e multiplico por 4. Vou gerando vários números desse jeito. Então se eu fizer isso, é altamente imprevisível, tá? Esse processo de fazer isso aqui é equivalente a uma equação diferencial. Se eu tiver dx dt, por exemplo, que seria o número, a variação do número seria proporcional a x menos x quadrado. Ok? Então, se você for iterando aqui existe, por exemplo, para vários valores de r no eixo x, tá? A gente vai usar próximo de 4 aqui, e para vários valores de x inicial, vários valores da semente aqui, de 0 a 1. Dependendo dos valores que eu colocar para a semente, eu posso iniciar em vários lugares aqui, né? Aqui não interessa onde colocar a semente, sempre vai convergir para esse valor aqui, ó. Se eu tiver o R igual a 2.6, vai convergir para esse. Se o R tiver entre 3 aqui, mais ou menos 3.2, ele vai... não importa o chute inicial, ele sempre vai convergir os valores para dois valores. Mas se eu tiver o R 4, né, ou bem próximo de 4,
Não importa de onde eu começar no chute inicial, eu posso gerar uma sequência infinita de números aleatórios, eu sempre vou estar espalhando e vou estar espalhando bem esses números aí para o intervalo 0 a 1, tá vendo? Eu vou sempre estar obtendo uma variedade de números aqui no eixo y, tá? Usando uma simples função aqui, e essa função logística ela foi proposta originalmente por von Neumann para geração de números aleatórios, e até hoje ela é usada para diversos novos métodos de geração de número aleatório, e recentemente apenas que foi entendida realmente as propriedades disso aqui, tá? Então aqui tem um exemplinho aqui de como é que isso funciona. Aqui que ele está mostrando, eu começo, esse é o chute inicial aqui no eixo x, 0, 2, e aí ele vai aplicando essa função várias vezes, e aí ela vai espalhando. Então vamos pensar aqui, mais ou menos, dar um pause aqui. Aqui que ele está mostrando que se eu tiver o R175 aqui, então a função é 175 vezes, vamos pensar aqui, 175 vezes x vezes menos x ao quadrado, tá? E o x meu é 0,2, tá? Eu faço 175 vezes 0,2 menos 0,2 ao quadrado, vou obter xn mais 1. Então, eu vou obter esse valor. Agora, esse valor aqui, que seria mais ou menos aqui, essa reta aqui é só para eu colocar o y de volta no x. Então, esse valor aqui eu venho e coloco como entrada no x de novo. Eu venho aqui no y igual a x, tá vendo? Aqui, ó, quase 0,3, aqui vai ficar quase 0,3 também. Vai ficar aqui. Tá, próxima vez que eu vou iterar, eu vou jogar esse valor aqui que está quase 0,3, vou jogar aqui x menos x quadrado vezes 0,175. Ele vai pular para cá. Tá? Aí eu volto esse valor que era 0,35, tá? Eu vou mapear no eixo x de novo 0,35, vou usar como entrada. 0,35. Apliquei a função, essa função é essa parábola, certo? É x menos x quadrado, essa parábola aqui. Então aqui, essa função aqui, eu vou, sei lá, eu estava aqui, eu vou aplicar de novo aqui, eu vou aplicando, e vai convergir para cá. Então, não importa de onde eu começar e fizer esse negócio, eles vão mais ou menos começar aqui. Terminar para cá, para R175. Mas na medida que eu vou aumentando o R, isso aqui, essa simples relação de recorrência que a gente chama é como se fosse uma EDO discreta, ela vai tendo um comportamento mais caótico, tá vendo? Então, o que aconteceu aqui? Eu fui aplicando o 0,2 e agora com R igual a 3, fui iterando, ela fica em torno daqui, tá vendo? Tem uma órbita aqui. Se eu for fazendo isso muitas vezes, o que aconteceu aqui agora? Então, esse tipo de iteração que eu estou indo daqui para a parábola, depois vou para cá, aí pego esse valor. Vou para a parábola de novo, vou para cá, pego esse valor. E aí, esse tipo de iteração tão simples acaba ficando caótico e consegue espalhar bastante os números e ficar bastante imprevisível. Então, essa discussão toda que a gente estava tendo é só sobre a natureza do que é aleatório ou não, né? Então, filosoficamente, o Einstein sempre falava isso, né? Que Deus não joga dados com o universo. E o Bohr falando para ele que não fale o que Deus deva fazer ou não deva fazer. Então, nosso jeito de pensar de engenheiros também condiz com a filosofia do Einstein, né? Que, na verdade, não existe nada aleatório e que a gente vai estar pensando que a aleatoriedade ou estocasticidade não é mais uma ferramenta de um jeito de pensar porque a gente tem uma limitação em prever as coisas no mundo. Outra coisa que eu queria falar um pouco de modelagem estocástica para a gente entender aonde entra isso na vida do engenheiro, na vida do cientista da computação, é para renderização, né? Então aqui tem uma cena que na verdade é 3D e ela está renderizada não fotorrealisticamente. E como é que eu faço para gerar essa cena, né? Então a gente tem que simular todos os raios de luz, né? Então tem que, por exemplo, cada fonte de luz, né? Eu pego ela e vejo onde é que saem os raios de luz. Aqui, por exemplo, bateu aqui nessa pedra. E aí eu tenho que analisar na pedra a microestrutura das facetas ou das texturas que eu quero que ela tenha e etc. E ver como isso vai afetar, atenuar essa luz ou mudar o espectro dessa luz. E que direção ela vai refletir em média. Aí tem que bater, ela vai bater aqui no outro ponto da árvore. E aí eu também tenho que ver o que essa árvore vai fazer com isso. Vai bater numa folha.
e vai batendo em outros lugares e vai acumulando as mudanças na aparência ou na intensidade dessa luz. Então imagina eu ter que simular isso para tudo, né? Com todos os materiais especificamente, da maneira mais detalhada possível. É impraticável, né? Então para cada que a gente faz nessa realização aqui, em vez de eu começar da fonte de luz, eu começo de cada pixel que essa câmera está filmando, né? Ela está querendo tirar uma foto dessa cena. Então para cada pixel eu lanço um raio, aí eu vejo a trajetória. Então é o reverso do que o raio estava fazendo. Veja onde bateu, está aqui. Né? Aí esse pixel ele veio daqui, então ele pegaria os raios de luz que estão saindo daqui. Tá? Então esse raio de luz especificamente saiu dessa parte da árvore. Tá? E aqui na árvore a gente está sempre vendo cada passo aqui que eu tenho microfacetas, né? Ou até átomos, e eu tenho fóton, um feixe de fótons que está batendo ali, eu quero ver como reflete. Para eu fazer isso aqui então de maneira bem feita, de maneira rápida, então eu pego todos os pixels da câmera, jogo raios e vejo por onde eles vão passando até ver todos que voltam para a fonte de luz. Então acaba ficando muito mais rápido. Por que isso seria estocástico ou não? Então tem renderização estocástica, né? O que acontece? Vou dar um exemplo bem simples aqui. Eu tenho uma fonte de luz, eu tenho o objeto, né? E aí eu tenho a luz, né? Aqui no caso desse pixel, a luz ela teria que o caminho reverso da luz seria sai do pixel, bate aqui e vai para a fonte de luz, né? Na verdade é assim. E o pixel pouco do lado, eu já tenho uma direção completamente diferente, tá vendo? Tem várias imprevisibilidades aqui. Por exemplo, se eu der uma diferençazinha de pixel, a luz já sai para uma direção completamente diferente. Para você ter uma noção, a gente pode modelar estocasticamente, em vez de eu modelar todas as facetas desse objeto de maneira exata, eu posso modelar estocasticamente quais as direções mais provável que esse pixel viria. E aí, para cada fóton ou cada iteração que eu fizer desse algoritmo, essa trajetória pode mudar de direção. Então, por exemplo, aqui em cima eu tenho o pixel bate, né? O pixel não, o raio de luz que saiu que eu lancei do pixel bate ali, e eu faço o tracing aqui. Tá? Então aqui tem várias maneiras de eu fazer esse tipo de rendering, né? Aqui eu posso lançar todos eles juntos e faço simulação, ou eu posso lançar eles de maneira separada. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, tá vendo que o objeto em si aqui é totalmente suave, mas o jeito que ele espalha é totalmente como se ele tivesse microfacetas espalhando a luz para vários lados. Então eu não consigo modelar exatamente todos os átomos e como a luz exatamente vai refratar e refletir em cada ponto da superfície para fazer uma simulação 100% correta, que eu precisaria de ter uma precisão incrível. Então o que a gente faz é sempre tentar modelar a forma com que isso vai refletir. Né? Então a gente tem, na verdade, um modelo estocástico, probabilístico, que, que fala para a gente as chances do raio batendo aqui, dele sair para cá ou para lá ou para lá. Então, você tendo essas chances ou frações de vezes que o raio sai para lá ou para cá, ela modela grosseiramente como seria a geometria das microfacetas e dos átomos ali, que estão refletindo a luz. Tá? Então, esse é só um exemplo de onde modelagem estocástica é usada hoje em dia e que isso não tem necessariamente a ver com eu jogar moedas, tá certo? Tem mais a ver com o fato de eu estar modelando alguma coisa, um sistema óptico, mecânico ou do mundo real, que eu não consigo prever tudo ou simular tudo com perfeição. Então eu tenho que ter algoritmos rápidos e tem que tem que ter algum elemento estocástico no meio. Aqui a gente consegue ver no caso do Blender, né, que a gente consegue com essas engines estocásticas ter uma perfeição de rendering que tem até efeitos de abertura, etc. Né? A abertura aqui da câmera, né? Que são altamente realísticos mesmo, que são simulados com uma precisão muito boa na prática. Então tá isso, gente. Na próxima aula a gente vai estar com formalismos.